Bem-vindo ao nosso canal. Hoje, temos o prazer de apresentar a vocês o livro Política é para Todos de Gabriela Prioli. Este audiolivro é a oportunidade perfeita para você ouvir e entender sobre política de forma acessível e descomplicada. Acompanhe-nos nesta jornada onde exploraremos temas como democracia, corrupção, direitos humanos e participação cidadã. Com a narração profissional, você vai se sentir como se estivesse participando da construção de uma sociedade melhor. Então, sente-se, relaxe e deixe-se levar pelas palavras de Gabriela Prioli nesta incrível obra. Boa escuta! Introdução. Quando se fala de política, a maioria das pessoas pensa em sujeitos com botões presos na lapela, homens engravatados e mulheres de terninho. Pensa em partidos, eleições, ou mesmo corrupção e defesa de interesses próprios. Quantas vezes você já não ouviu que política não se discute? Que, junto com religião e futebol, é um tema de foro íntimo. Que brasileiro vota errado porque tem memória curta? E aposto que conhece quem desliga a TV quando começa o horário eleitoral porque acha que político é tudo igual. Acontece que nos últimos anos a política passou a ocupar um lugar central no nosso dia a dia. O assunto parece onipresente e não existe mais espaço real ou virtual em que não pipoquem bate-bocas acalorados sobre o que está acontecendo no mundo da política. E esse interesse crescente com frequência vem acompanhado de conflitos, de defesas apaixonadas de temas ou figuras públicas. Seja nas redes sociais, na família, no trabalho ou mesmo entre amigos que até há pouco tempo nem se interessavam pelo assunto, a dinâmica se repete e a polarização se transforma em norma. Essa persistência de temas políticos em tantas esferas da vida trouxe uma necessidade constante de nos posicionar a respeito dos mais diversos assuntos. Ao mesmo tempo, a crise no Brasil, cada vez mais intrincada, complexa, faz com que muitas pessoas, mesmo bem informadas, se sintam inseguras para dar conta de tantas discussões e formular suas próprias opiniões. Muitas questões políticas e institucionais têm levantado paixões e movido uma série de debates. Durante a pandemia de Covid-19, por exemplo, acompanhamos uma diversidade de disputas em torno de atribuições de unidades da federação, da solidez de nossa democracia, da responsabilidade do Estado perante o aumento da pobreza trazido pela crise econômica. Dúvidas não faltaram. Quem se responsabiliza pelas políticas de combate ao coronavírus e pelas políticas de saúde de forma mais ampla? Devo cobrar medidas sanitárias do presidente, dos deputados, do governador ou do prefeito? Um presidente pode ser afastado em virtude de sua atuação numa pandemia? A lista de assuntos é enorme e, para compreender melhor qualquer um deles, é necessário saber não apenas por que eles estão na ordem do dia, mas entender como se relacionam com os pilares de funcionamento da democracia brasileira. A proposta deste livro é familiarizar o leitor com as engrenagens políticas que afetam tão profundamente as dinâmicas da nossa sociedade. Democracia, presidencialismo, harmonia entre os poderes, atribuição de cada uma das esferas, federalismo e Estado democrático de direito são alguns dos temas. Sempre ouço a mesma pergunta: como posso navegar com mais segurança em meio a tantas notícias para formar as minhas próprias opiniões? De fato, o mundo da política assusta muita gente, e não há dúvida de que entender o contexto político, institucional e jurídico por trás dessas discussões pode ser um desafio e tanto. Às vezes temos a impressão de que as coisas são mais complicadas do que deveriam justamente para que a maioria da população não consiga perceber de verdade o que está em jogo e não possa escolher um lado, cobrar os governantes e votar de modo mais consciente. E como podemos desenvolver nossa habilidade de compreender melhor a conjuntura política e o que alimenta esses debates? Há bastante tempo eu tenho produzido conteúdos e dado minha opinião, buscando sempre uma argumentação racional sobre os mais diversos temas da vida política brasileira, além de um vocabulário que torne esse material acessível ao maior número de pessoas possível. Na minha carreira como advogada, tive que enfrentar na prática a necessidade de entender o que estava em jogo em muitas situações diferentes para poder tomar partido da maneira mais precisa e eficaz possível. Como professora, percebi como é importante que os alunos ganhem confiança na análise de situações complexas,
conseguindo assim elaborar e expor seus pontos de vista. Meu desejo é que cada um forme a própria visão de mundo, e não que incorpore a minha. É por isso que quero tratar de temas sobre os quais as pessoas muitas vezes têm dúvidas, mas têm vergonha ou receio de perguntar, o que as impede de se posicionar de forma clara e consistente, seja com amigos, seja no trabalho, seja na família. A ideia é que este livro ajude você a construir suas próprias opiniões a respeito de assuntos que fazem parte do nosso cotidiano, inclusive os mais polêmicos. Assim, você vai poder debater com fundamento, riqueza de argumentos e de forma segura. Você vai discutir política de uma forma racional e embasada. E estas são algumas das perguntas que serão respondidas aqui, para explicar esse mundo tão complexo da política. Afinal, para que serve uma Constituição? O que é presidencialismo de coalizão? E parlamentarismo? O que compete a cada um dos três poderes e o que significa buscar harmonia entre eles? O que significa dizer que o Estado pode fazer uso legítimo da violência? Para que serve um partido político? Eles estão em sintonia com a sociedade hoje em dia? O que é centrão, fisiologismo e cláusula de barreira? Como funcionam as eleições no Brasil? Por que o voto é obrigatório entre nós? E o impacto da propaganda eleitoral na era das redes sociais? Como faço para não cair em fake news? Pretendo tratar de todos esses temas e tantos outros, mostrando um pouco da história da política brasileira e trazendo exemplos internacionais que ajudem a explicar os conceitos. Também quero que o livro sirva de inspiração para que você possa, se quiser, é claro, se engajar na política, seja ela partidária ou não. E espero que ele contribua para que você tome as melhores decisões na hora de votar, para que possamos construir um Brasil e um mundo melhores para esta e para as próximas gerações. Meu desejo é oferecer novos elementos e reflexões, úteis à sua vida e aos objetivos, para que você faça a diferença e deixe sua marca onde quer que você atue. Quero compartilhar alguns dos conhecimentos que adquiri ao longo do tempo e que podem servir de ferramentas para trazer mais razão às discussões. Espero que, ao longo da leitura, você questione suas certezas sobre as coisas a seu redor e interprete os fatos da forma como se apresentam, não como você gostaria que eles fossem. Isso não significa abandonar nossas aspirações. Partindo da realidade, usamos o sonho para direcionar a construção do mundo que desejamos. Mas, para isso, precisamos enterrar o achismo e estimular conversas saudáveis, que fomentem a troca de opiniões e valorizem o conhecimento. Afinal, sem diálogos produtivos e respeito às diferenças, quem sai perdendo é a democracia, e, consequentemente, todos nós.